eu fui o último a deixar de frequentar o seringal, porque como eu era o filho homem, e quando nós éramos os que atingiu a idade de escola, foi primeiro a Rosângela, depois a Rosa. Eu me lembro muito assim daquela infância da gente andando em varadores, indo para o centro, que eles chamavam de centro, onde o meu pai, num cavalo na frente, às vezes me puxava montado num burro que ia atrás, ele me puxando pelo varador. Me lembro muito de alguns, às vezes, na realidade, são memórias que eu tenho deles contando as coisas que aconteceu de quando eu era muito pequeno. Eu não sou uma pessoa de guardar muita coisa, não. Eu não tenho uma memória de elefante que nem a do meu pai, não. Eu vou dizimando as coisas e vou armazenando outras coisas. Então, eu me lembro muito da minha avó, dos quitutes que a minha avó fazia, entendeu? Eu me lembro muito do amor que ela tinha por ele, o cuidado que ela tinha por ele, entendeu? Que ela idolatrava meu pai, entendeu? Então, nós sempre tivemos um momento, todos os anos, de estar com a minha avó e voltando ao seringal até a nossa adolescência. Nós cortamos os laços com o seringal a partir do momento que a minha avó deixou de viver dentro do seringal, entendeu? Aí nós cortamos os laços assim, em tese, né? Entre aspas, porque não frequentamos mais. Diminui porque a gente já se adequou à cidade, veio estudar e tal, ficou mais difícil. E o meu pai deixou de fazer aquele trabalho que ele fazia antigamente, que era subir o rio, levar mantimentos, trazer as borrachas de lá, esse processo que era necessário naquela época, até mesmo com a produção do seringal. E depois de ser seringueiro, ele fez muito esse trabalho, e eu acompanhei uma parte desse trabalho, porque eu viajava junto com ele para lá, entendeu? E meu pai, ele foi, tipo assim, ele era uma pessoa muito benquista no seringal, porque desde as aldeias indígenas ele visitava quando ele estava subindo o rio, entendeu? E esse processo das memórias que eu tenho da época dele cortando seringa, dele frequentando os seringais, infelizmente, eu não tenho muito, entendeu? Eu tenho mais desse processo de quando a gente veio embora do seringal, que eu tinha aproximadamente 6 anos, 7 anos, eu acredito, mas esse processo de 3, de 4, 5, 6 anos, eu ainda frequentei muito o seringal com meu pai. Eu disse de fazer esse roteiro que ele tinha que fazer para até mesmo com a produção de borracha que tinha no seringal. Olha, a minha avó era muito criativa. Apesar de ser uma pessoa analfabeta, eu acho que meu pai tem a quem puxar como é que se fala, o dom de liderar. Que ele é um dom de liderar, a maneira dele colocar as palavras e transmitir o pensamento dele. Meu pai tem um dom especial com isso. A gente percebeu desde cedo isso nele, entendeu? E a minha avó, ela era muito desenrolada, entendeu? Muito desenrolada. Então, ela sabia fazer de tudo um pouco. Ela era criativa. Além da minha avó ter a maior, acho que minha avó era a médica do seringal. Porque a minha avó, ela curava, ela tratava as enfermidades, a avó era parteira, ela para tudo ela tinha um jeito, a minha avó. E na cozinha ela era excelente, porque desde fazer farinha, fazer aquele beiju, fazer pé de moleque, aquele suspiro não, como é que se fala o nome? Eu não me recordo o nome. Aquilo que é feito da puba da mandioca. Todo esse processo a minha avó fazia. A minha avó era mais homem do que um monte de homens que tinha. Entendeu? Além de dominar a culinária, entendeu? A gastronomia, ela dominava também o trabalho, os trabalhos manuais, desde a roça até cortar seringa, entendeu? Caçava, pescava, não deixava a desejar ninguém. Então, ela era, para a época, a avó era uma revolucionária. Se hoje em dia pegasse a dona Altina Pereira da Silva e colocasse nos tempos atuais das militâncias dos feministas que tem hoje em dia, minha avó seria um símbolo também. Entendeu? Por quê? Porque ela era uma mulher que praticamente criou um filho sozinha, praticamente. Ela tinha os companheiros dela, que a maioria deles eram mandados por ela. Ela não era recebia ordem de um homem, entendeu? Ela era o homem da casa, vovô, na realidade, entendeu? Então, essa referência que a gente tem da nossa avó, e inclusive hoje a gente brinca uns com os outros, porque a gente fala, olha aí, Dona Altina Pereira da Silva, quando vê rodando a baiana, quando vê brava, quando vê esculachando com alguém, a gente só lembra da vovó Altina, entendeu? Porque ela era
rapidinho ela acendia o pavio e estourava, entendeu? Era pavio curto. Então, mas isso era uma coisa assim que devia, ela adquiriu com a experiência de vida dela, pelos lugares que ela andou, veio de Canutama, já veio descendo esses seringais, trabalhou em Porto Velho, trabalhou na usina de Cassiterita, e foi descendo aqui Rio Jaci, lá no alto Rio Jaci, que, se eu não me engano, pelas histórias que a gente ouve, levava às vezes 10 dias para poder chegar no Jaci, aqui na sede do Jaci, entendeu? Uma vida sofrida, mas era uma mulher guerreira. Trabalhou dentro de garimpos, como cozinheira, entendeu? Meu pai fez esse percurso todo com ela. Você viajar com meu pai, fazer Porto Velho Guajará, ele reviver todo aquele processo dessa história deles, desde que chegaram aqui em Rondônia, para até habitar o primeiro seringal. E até para você ter uma ideia, meu pai, ele nos conta que quando ele chegou, a pessoa que bancou a ida dele para Guajará foi entendeu? Bancou a ida dele para Guajará foi mas uma outra pessoa ofereceu umas melhores condições para ele na hora de ele decidir para que seringal ele iria, entendeu? Quando chegou em Guajará, um outro seringalista pegou ele para levar, ele e minha avó para levar para um outro seringal, entendeu? Então, daí, se eu te falasse assim, eu não me lembro do Rio Cautário, porque minhas irmãs mais velhas nasceram no Rio Cautário. Já eu nasci no Pacaás, Pacas Novas, né? Porque para nós lá hoje é Pacaás, mas antes era Pacas Novas pra gente, entendeu? E eu nasci na colocação 2 de junho, aí tanto é que eu falo que eu vou voltar lá, se sair esse marco temporal aí, eu vou voltar para tomar posse do meu seringal, porque o seringal é aquele lá, a colocação 2 de junho, no Rio Pacas Novas, entendeu? Então, o que acontece? Então, Rosângela e Rose nasceram no Cautário. Eu nasci no Rio Pacas Novas. A Rosa, e a Rosa também, porque a Rosa era gêmeos, entendeu? Aí, como a mãe teve dificuldade no parto, veio para a cidade com a Rosa nascida já e a outra na barriga. Chegou aqui, a outra, na hora de nascer, já estava morta, na realidade. Então, faleceu no nascimento. E a Roberta já nasceu na cidade e o Ronde nasceu na cidade já. Então, quem pegou a fase do seringal de verdade foi Rosângela, Rosineia, que é Rosineia, hoje é Rose, e eu, que pegamos a fase do seringal. Na realidade, a gente fala que quem pegou a vida dura fomos nós três, né? Porque o restante a vida já estava mais fácil. Já estava as coisas já estavam mais fáceis. Mamãe já trabalhava, entendeu? Eles eram bem pequenos, mamãe já trabalhava. O papai continuava trabalhando lá, que eu, nesse processo de 6 anos, 5 anos, 6 anos de idade, remotamente me lembro disso, eu fiz ainda umas viagens com ele e passei mais tempo no seringal do que as meninas esse último período dessa fase seringal mesmo. Ó. Papai contou para vocês que a gente foi buscar a minha avó e a gente fez uma viagem, se eu não me engano, de 7 dias de remo. Nós já estávamos no ensino médio e minha avó ela foi picada por uma pico de jaque. E como ela veio, tratou, e conseguiu perder a visão. Ela perdeu a visão totalmente. Ela talvez enxergava vulto. E nesse período, ela brigava muito com o companheiro que ela tinha lá. Como ela sempre foi mandona, ela tinha muita dificuldade. Como ela perdeu a visão totalmente, o papai decidiu ir retirar ela do seringal. Contra a vontade dela, claro, que ela não queria sair de lá. Aí então, subimos o rio de carona e voltamos de lá, se eu não me engano, em 3 canoas, trazendo galinha, tudo que ela tinha lá, que ela achava interessante, toda ela trazendo. E nós voltamos nessa viagem de remo, entendeu? Ocupavam a canoa. O finado não, que é vivo ainda, o último esposo da minha avó ainda é vivo, é o companheiro que ela teve, é vivo, mora numa chácara em Guajará. Ocupamos uma canoa, eu e ele, e na outra canoa, meu pai, Rosângela e minha avó. Se eu não me engano, eram 2 canoas. E nessas canoas abarrotadas. Tem galinha, a Rosa participou, a Rosângela participou, eu, seu Raimundo, vovó e papai. Então, foi uma jornada, muita chuva, entendeu? Mas perseverante. Chegamos na entrada do Rio Mamoré, aquele tempo, tivemos que acampar um pouco na entrada de lá para poder esperar a água acalmar um pouco as oladas, né? E eu só sei que é uma fase da história desse processo todo de sair do seringal e voltar para a cidade, que foi finalizado, sacramentado justamente com
com essa jornada de trazer a minha avó de lá no Remo. Acho que foi uma viagem de 7 dias, se não me engano, ou 10 dias, não sei. Não me lembro muito bem, porque eu era um pouco pequeno e também não lembro. Mas se perguntar para ele, ele lembra. Mas essa aí foi uma jornada. Sem falar que nossas férias de escola era rumo Seringal. E ainda levávamos amigos de escola junto com a gente. Meu pai, a reca de filho, que às vezes a minha mãe trabalhava, não podia ir, e a gente partiu casa da vovó. Então a gente passava em média 10, 15 dias por lá e depois retornava para a cidade. Entendeu? Isso aí foram muitos anos, acho que até ensino médio, até terminar. As minhas irmãs acho que estavam no oitavo ano, que antigamente não tinha nono ano, era até o oitavo ano, e a gente já fazia essa viagem para lá. Até mesmo por passeio, porque eu acredito, eu não me lembro o ano certo que a minha avó veio embora de lá, mas eu sei que na minha fase de ensino médio, eu até sétima, oitava série ainda fazia essa viagem. Talvez as meninas, não porque elas já estavam no magistério, o magistério ia até o terceiro ano de magistério, né? Mas geralmente a gente fazia essa viagem enquanto a minha avó morava lá. A mamãe, ela era melhor localizadora de seringal do que o papai. Muita coisa a mamãe sabia fazer melhor do que o papai, entendeu? E a história do papai é desse jeito porque ele tem uma dona boneca, que eu chamo ela de dona boneca, entendeu? Por trás, porque minha mãe é polivalente, entendeu? Nesse processo todo de militância, movimento seringueiro, entendeu? Quem estava à frente da casa era ela. Ela sempre foi polivalente, a mamãe. Porque nesse processo desses 20 anos aí ininterruptos dele no movimento do seringueiro, e muitas vezes passando meses fora de casa, quem estava na frente era ela, entendeu? E eu, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, entendeu? Então, às vezes, um dia desses a gente estava conversando entre nós lá, e ele estava, tipo, às vezes ele vem as coisas na cabeça dele e ele começa a falar de que como é que era que a gente se ajudava dentro de casa no processo que ele estava fora, a mamãe teve que trabalhar, as meninas depois cuidavam dos filhos dos outros, eu fui vender picolé. Picolé não é aquele picolé do palito, não, é aquele picolé primeiro de palito, mas depois a gente viu que eu sempre tive um dom meu assim para o comércio, aí a gente viu que se a gente fizesse em casa, daria mais lucro, entendeu? Aí então foi quando a mamãe começou a fazer em casa, que ela não queria que eu fosse, mas eu acho que é o instinto de sobrevivência e herdado dele, né? E acabei indo e foi uma coisa que depois que se eu parasse de fazer, já fazia falta, porque era com isso aí que a gente ia sobrevivendo. A vida pós-seringal não foi fácil, entendeu? Foi um negócio assim, para se adaptar na cidade, levou um tempo, entendeu? De muita dificuldade. Já pensou? Praticamente éramos, vamos dizer assim, 4 filhos na escola, de idade escolar: Rosângela, Ronaldo, Rose, Ronaldo e Rosa, entendeu? E uma pessoa com salário mínimo, a minha mãe trabalhava ela fazia faxina, ela trabalhava no hotel Mini Estrela, que era dos Benesbi. Isso aí foi o caminho que levou a mamãe a ser servidora pública, que nem ela é hoje, entendeu? Aposentada, mas era servidora pública, por causa dos Benesbi. Porque todos os seringueiros, ex-seringueiros que vieram para a cidade, a maioria trabalhava onde? Na usina de borracha. Na usina de borracha. Então, quando a família Benesbi exercia a função era o administrativo público de lá, prefeito de Guajará, então o que acontece? Os servidores eram pego a laço. Papai contou para vocês que o papai era para ter sido da Sucan, da antiga Sucan. A paixão pelo seringal é porque cada um tem sua. Eu acredito muito de que a gente tem um caminho traçado, entendeu? Ele abriu mão da oportunidade de ir para Sucan para continuar no seringal, porque era a paixão dele, entendeu? Era a paixão dele. Hoje você vê o pessoal que era da Sucan, que entrou talvez naquela época, ganhando muito bem. Eles são servidores federais, tem um monte de isonomias para receber. Alguns ficaram doentes, né? Porque é o caso do DDT, né? Que tinha que ir lá borrifar, mas ele abriu mão disso aí. Já minha mãe não. Minha mãe aceitou fazer parte do serviço público. Ele não, ele queria permanecer no seringal. Era assim. Olha, nesse período, o que acontece? Nós sabíamos, porque às vezes ele falava que ele ia parar, que ele queria voltar para casa. Mas não adianta, desde o início, a gente tinha consciência de que ele não seria feliz. Ele,
ele não seria feliz, entendeu? Então, nós, de certa forma, desde cedo a gente sempre foi muito forte. A minha família eu digo assim, porque no conceito jurídico, família é pai, mãe e filhos, né? É, a nossa família nasceu, é uma família de guerreiros. A gente aprendeu a lutar desde cedo, entendeu? E isso, é lógico, passado incentivado por ele, entendeu? Ele sempre me cobrou muito, muita responsabilidade desde cedo. Eu era um homem da casa, então ele não estava, eu era um homem da casa. Então eu cresci ouvindo isso. Eu, eu cresci uma vez, eu fiquei bravo com a minha irmã, porque ela tinha terminado um relacionamento dela, e eu era moleque ainda, né? Então eu gostava muito do namorado dela e tal, essas coisas todas. E eu resolvi pegar minha mochila e ir embora de casa, porque ele falava que eu era um homem de casa, e elas não me respeitavam, elas não ouviam o que eu falava. Então fui embora para casa da minha avó, a mãe da minha mãe. Aí ele, ele ligou, que na época tinha uns telefones, ligou, falei com ele por telefone, ele estava aqui em Porto Velho, pedindo para eu voltar para casa, que não sei o quê, que era isso, aquela coisa toda. Mas eu era muito menino naquela época, eu devia ter uns 13 anos, 14 anos, não me lembro direito ao certo. Mas eu fiz isso por quê? Porque eu queria que elas me respeitassem, porque ele dizia tanto que eu era um homem da casa, e quando eu fui usar o meu poder de homem da casa, não fui atendido, entendeu? Então, ele sempre foi muito assim. Então, ele sempre delegou funções para a gente. Entendeu? Delegou funções para a gente. Responsabilidade, desde cedo. Todo mundo tinha que colaborar, todo mundo tinha que ajudar, tinha que trabalhar, porque ele começou a trabalhar muito cedo. Muito cedo. Muito cedo porque era necessário, porque nós queríamos o quê? Queríamos um sapato, nós queríamos umas roupas, queria roupa, queria as coisas que todo mundo tinha na escola. E a gente não tinha. E sem falar que hoje falam muito de bullying, né, nas escolas e tal. E antigamente, até a gente chegar ao ponto de ter orgulho da nossa história, demorou um tempo, porque naquele começo a gente tipo, tinha vergonha. Entendeu? Por quê? Porque os moleques da escola zoavam muito com a gente. Entendeu? Pelo menos com os meus, da minha idade, da minha fase, sim. Entendeu? Não sei se as meninas passaram por isso, mas eu passei por isso. Eu tinha um búzio não, era tipo um búzio, que era um adereço indígena, que meu pai tinha me dado. E ou foi meu pai ou foi minha avó. Ele dizia que quem usava aquele adereço era o pajé, entendeu? Era na sua crendice, era como se aquilo te fizesse superior, entendeu? Te desse força, te desse uma certa proteção. Mas eu não me lembro o que aconteceu com esse adereço, mas eu usei muito tempo. Eu usei utensílios que a gente usava lá, adereços que a gente usava lá, colar, essas coisas. Aqueles colares que hoje é proibido você usar de dente, com dente de macaco, às vezes com dente de onça, eu usei bastante. Só que aí depois, na escola, isso era motivo de chacota, entendeu? Chacota. Então, além de enfrentar alguns, as adversidades que a gente tinha da zona de conforto que estava no seringal, a gente tinha tudo que a gente precisava no seringal. Fartura de tudo. Era arroz, tinha farinha, tinha os quitutes da minha avó, tinha os quitutes que a minha mãe sempre soube fazer. Então, não passava necessidade. Tem aquele rio abundante, com muito peixe, entendeu? Então, o que acontece? Então, a gente veio para a cidade e mudou totalmente a nossa realidade. A gente passa por um momento de dificuldade, de coisas controladas, reguladas, comer muito ovo, conserva, sardinha, entendeu? Mesmo porque para quem vive do seringal, comer uma conserva não era um prato ruim, era algo diferente do que a gente era habituado a comer, entendeu? Cada um dentro da sua realidade. Então, foi um processo de adaptação muito grande, demorado, entendeu? Por quê? Porque às vezes a gente via as crianças tendo, tipo, comer uma maçã. Eu não sei dizer quando que eu fui comer a primeira vez na minha vida uma maçã. Tomar iogurte, entendeu? Também foi um processo assim, que demorou para a gente ter acesso a essas coisas, entendeu? E tá aí que é uma coisa que não me faz falta, entendeu? Essas coisas. Eu conservo meus hábitos, apesar de ter saído muito cedo do seringal, eu conservo muitos hábitos
da minha época de seringal, entendeu? A gente reproduz aquilo que a gente vive. E às vezes, na primeira infância, é aquilo que a gente mantém. Porque se você me chamar para comer uma galinha caipira e comer uma lasanha, eu vou comer a galinha caipira. Se você me chamar para comer vamos dizer, uma picanha e comer um tracajá, uma tartaruga, eu vou comer a tartaruga, entendeu? Eu não penso nem duas vezes de fazer isso, entendeu? Então, o que acontece? Meu pai, hoje ele já tem esses gostos mais apurados, que ele gosta de lasanha, ele gosta de pizza, ele gosta de sei o quê, mas eu sou um pouco relutante com essas coisas. Eu prefiro mais lá o basicão, entendeu? Essas coisas. Já ele não, já ele já é mais modernoso hoje em dia. Adora uma Coca-Cola, adora uma lasanha, entendeu? Gosta dessas coisas dele. Entendeu? Já eu não, eu conservo esses meus hábitos de lá, da culinária, da gastronomia, que a gente era habituado a comer naquelas épocas, entendeu? Eu conservo isso comigo ainda. Então, mas já minhas irmãs, algumas, outras já são mais refinadas, eu não, eu sou dessa parte aí de gastronomia, eu sou meio ainda conservador, não mudei ainda meus hábitos, entendeu? É peixe, se tiver bicho de caça, eu como bicho de caça, entendeu? Entre um boi e o bicho de caça, eu prefiro o bicho de caça, sem sombra de dúvida, entendeu? Então, essa é uma coisa assim que eu não abro mão, entendeu? Não abro mão. Então, eu conservo isso muito comigo. E o que menos sofreu com esse processo de adaptação foi meu irmão caçula, que hoje já não está mais entre nós. A gente, a gente consegue ter essa percepção e achar, identificar nosso lugar no mundo quando a gente passa por todas essas situações, todas essas dificuldades, a gente reconhece a nossa origem, a origem da minha avó, que veio descendo aí esses rios até chegar em se embrenhar nessas matas. Na verdade, a vovó habitou uma boa parte da Amazônia, né? Vindo aqui, entendeu? E aí quando você vê que as pessoas estão muito preocupadas com material, e quando você vê a diferença de uma pessoa que veio lá de dentro do seringal para uma pessoa que tem valores diferentes, como esses dias, ia ter um evento do café, lá em Guajará, e eu convidei o pessoal do Boi Azul, do qual eu sou um colaborador também do Boi Azul. E nesse café, eu sugeri, como ele estava um pouco desanimado, eu peguei e sugeri para o pessoal que o Boi fizesse uma pequena apresentação lá nesse evento. Até então, a presidente do Boi, que é a Camila, filha do seu João Luiz, que é um incentivador da cultura lá em Guajará há muito tempo, desde que eu era criança, ela não sabia que eu era filho do seu Zé Maria, porque para muita ele é Zé Maria para o pessoal, entendeu? Que conhece assim ele lá, seu Zé Maria. Aí peguei e falei para ela, ó, eu tô com meu pai tem um café da manhã, que é o café do seringueiro e tal, ele é um dos organizadores, e seria muito bacana com essa retomada da atividade do boi, entendeu? Fazer essa conexão com os seringueiros, que são os fundadores dessa terra, entendeu? E o boi retrata, de certa forma, uma parte da história da nossa Amazônia em si. No caso de lá, retrata as vivências da população indígena, dos ribeirinhos e tal, essas coisas todas. E eu falei, é uma conexão muito boa dessa retomada. E o café já está famoso, tem uma matéria no jornal, então, essas coisas todas. Aí da outra vez eu não falei especificamente que era meu pai. Quando depois eu falei assim, meu pai seu José Maria, entendeu? Ele é meu jabuti, eu falo assim, sempre meu jabuti é meu seringueiro, eu falo, ele é meu seringueiro. E outra coisa, aí depois ela veio, seu pai é seu José Maria, porque eu acho que ela conversou com o pai dela, acho que deve ter falado alguma coisa. Sim, a gente vai participar, sim, com todo prazer a gente vai participar, pode ter certeza que a gente vai participar. Então, quando eu falo do meu pai, entendeu? As pessoas percebem o orgulho que eu tenho de falar dele, pela história que ele construiu, pelo caráter, pelo respeito que ele tem pelas pessoas. E muitas vezes as pessoas falam muito de capacitação do modo convencional, né? Convencional. E eu falo que, quando vou falar de alguém que não precisou frequentar um banco de faculdade e é capaz de gerir pessoas, é capaz de gerir recursos, eu sempre falo do meu pai. Eu falo que o meu pai, ele é um semi-analfabeto e ainda assim ele foi capaz de fazer grandes coisas. E não necessariamente a pessoa está ligada, a educação formal está ligada à sua capacidade intelectual.
porque cada um é capaz de absorver, com o passar do tempo, conhecimentos que na faculdade não vai adquirir. Ele nasceu pronto, e só foi aprimorando aos poucos essa capacidade que ele é de liderar. Essa, como é que se fala? Na realidade, é que meu pai é muito passivo. Entendeu? Ele sempre soube mediar as coisas, o papai, desde dos primórdios do seringal. Ele soube mediar. A primeira mediação do papai foi da minha avó com os esposos dela. Quando se ele interferisse, ele apanhava dela. Mas ele sempre foi mediador. Ele nunca comprou as brigas da minha avó sem ouvir o outro lado. Entendeu? Porque ele sempre foi assim, meu pai. Então, ele é nato. Eu me orgulho muito do meu pai. Como naquela outra vez eu falei sobre a questão do bullying na escola e tal, a professora até tinha me perguntado naquele dia, e a gente percebe, eu acho que o fator fundamental da gente se reconhecer foi o fato da evolução que a vida da gente estava tomando. Ainda que a gente não tivesse as mesmas condições que os outros alunos da escola tinham, porque a escola que a gente estudava era considerada a melhor escola da cidade. Então, a elite de Guajará-Mirim estudou nessa escola que a gente estudou. E quando a direção da escola, que hoje a gente é até amigo, eu sou amiguíssimo de uma vice-diretora minha, ela deve estar com uns 80 anos por aí, eles viram que 6 filhos na mesma escola, divididos entre 2 períodos, e viram que o acompanhamento dos pais, principalmente da mãe, era grande, a participação sempre estava participando dos eventos da escola, a gente era muito participativo. Então, o que acontece? A gente queria o quê? Vencer. E o papai colocou na cabeça da gente que a gente ia vencer pela educação. Só que a educação, tipo assim, eu fiz uma escolha em um dado momento da minha vida que eu preferi trabalhar do que estudar. Foi quando eu consegui juntar recursos para comprar a casa que eles moram. Eu trabalhei numa papelaria um tempo, eu trabalhava com venda externa, então como a gente foi lapidado para poder olhar para a família, para cuidar um dos outros. Então, quando eu tive a oportunidade, que eu pensei, já herdando esse lado dele, isso aí é ele, porque às vezes a gente tinha um desentendimento, mas é porque a gente é muito igual em algumas coisas. Entendeu? Então, eu vi que a oportunidade era aquela. Então, eu me disse que eu comprei minha primeira moto, eu comprei meu primeiro carro. E quando eu vi a oportunidade de comprar a casa que a gente morava de aluguel, eu não pensei 2 vezes. Me desfiz do carro e comprei a casa e ganhei um prazo para pagar o restante. Então, é por isso que eu falo, no momento que eu precisei abrir o olho do meu pai e falar, pai, quem te ajudou a criar meus irmãos fui eu. Então, eu deixei de estudar, porque eu queria ser sargento do Exército. Só que eu não podia parar de trabalhar. Eu queria fazer unir, na época que eu entrei eu ia ser professor também. Só que como eu estava no 2º ano de magistério, eu atrasei alguns cadernos devido ao trabalho, chegava muito atrasado, tinha um tempo para fazer um caderno que era horrível, que a professora Ana Doroteia fazia, até já morreu, a professora Ana Doroteia, e esse caderno era o caderno que você registrava, tipo assim, um material que eu ia usar na época do estágio. Aqueles trabalhos que você fazia lá e tinha que fazer aquela colagem do caderno. Aí, então, eu desisti e continuei trabalhando, porque eu apostei no trabalho. Então, eu vim fazer a faculdade depois, já era um negócio planejado, porque quando eu tiver a condição de fazer faculdade, eu vou fazer a faculdade. Aí fui adiando, aí aconteceram os problemas, adiaram mais ainda meus planos. Então, eu nunca me desviei dos conselhos que ele nos deu. E o motivo que fez o papai veio trazer a gente para a cidade. Então, a nossa devoção por eles é por causa disso, porque eles tinham, o meu pai, ele tinha sã consciência de que quando chegasse a idade da gente estudar, ele traria a gente para a cidade. E um semi-analfabeto conseguiu alfabetizar minhas irmãs mais velhas, as 2, e eu cheguei já conhecendo alguma coisinha, mas elas 2 vieram para a cidade alfabetizadas por ele, entendeu? Por ele e pela minha mãe. Então, como é que eu vou me referir a um homem desse? Como é que a gente não vai olhar para os pais da gente e ver que a gente poderia ter o mesmo destino que um monte de gente que são da mesma época que nós e continuam vivendo da mesma forma? Ele queria transformação. Meu pai sempre pensou em ter uma família grande porque ele se tornou filho único. E ele queria 10 filhos. Ele falava que ele queria 10 filhos.
Você pode ver que a diferença é 1 ano e meio, 2 anos, entendeu? E ele foi batalhando para isso. Aí chegou um momento que não tinha condição mais, né? Que a dona Boneca já também falou, ó, agora sou uma mulher da cidade, então já posso me impor. Paramos por aqui, porque ela tinha que trabalhar também enquanto dona de casa, né? Então, no seringal, o que, as famílias geralmente? A mulher para cuidar da casa, cuidar dos filhos. Algumas, né? Porque que nem minha avó já era diferente o papel dela, né? Não era, minha avó era seringueira de verdade. Ela é um caso à parte. Todas elas, no caso, todas elas herdaram esse dom para gerir. A Rosa sempre trabalhou na núcleo de educação, já foi diretora de escola. A Rosângela trabalha com na casa ela é da área pedagógica, mas orientadora pedagógica. A Roberta é diretora lá da escola aquela escola para maiores, né, que não sei como é que é CEJA, né? O CEJA, é, só a Rosa é aquela que ela acha que ela é psicóloga, a Rosa, entendeu? Ela acha que ela nasceu com a psicologia, entendeu? Mas também é muito popular. A Rosa é a mais popular de todos nós. Nasci em Canutama, interior da Amazonas. Todos na minha família são seringueiros. Meu pai, que me fez, é cearense. Na verdade, não é meu pai. João Vieira dos Santos, que me registrou, é que é meu pai. Faleceu quando eu tinha 7 anos de idade. Era amazonense, filho de criação do coronel de Barranco, Joaquim Tomás, uma família de Tomás muito conhecida no Amazonas. Sou filho único. Minha mãe se chama Altina Pereira da Silva. Teve 3 filhos, eu sou do meio. Morreu o mais velho e a mais nova. Por isso ela tem a maior preocupação comigo. Até 10 anos de idade, eu não conhecia carro. Minha mãe pegava o casco de jabuti, limpava bem para a gente brincar na ladeira. Era nosso carro. Outra brincadeira que a gente usava era da raiz da imbaúba. Ela tem uma raiz parecendo um coice de arma. E aquilo nós cortava e era nosso rifle. Outra coisa que a gente usava como brinquedo era quando meu pai, de criação, matava uma anta. Minha mãe pegava os mocotó e cozinhava. Depois de cozido, ele desmontava em um monte de pecinha. Aquelas pecinhas pareciam uns bonequinhos. Aí botava para formiga roer e ficava bem branquinho e a gente brincava.